Olá, eu sou o Gustavo Barros e esse é o Outro Esporte. Hoje a gente confere esgrima. O esporte tem uma origem de pelo menos 3.000 anos. Pinturas egípcias e japonesas mostravam guerreiros empunhando espadas. O local dessa origem é incerto. Nessa época, a esgrima não era um esporte, mas sim uma maneira de proteção. Era a base dos exércitos das cruzadas, que se utilizavam de espadas no combate. O período moderno da esgrima começou em 1700. Em 1896, nos primeiros Jogos Olímpicos, a esgrima já esteve presente. As mulheres só começaram a disputar a partir de 1924. Nos Jogos Olímpicos, o esporte tem 3 modalidades. Florete, que é a arma mais usada entre os esgrimistas. É a arma indicada para o início da aprendizagem. A parte válida do florete é basicamente o torso. A espada é outra modalidade. É a arma que tem a lâmina mais rígida das 3. Nessa modalidade, o corpo todo vale o toque. O sabre é o jogo mais ágil. Sua lâmina é a mais flexível das 3. No sabre, as partes acima da linha da cintura são válidas, exceto as mãos e a nuca. Nessa modalidade, diferente das outras, não vale apenas tocar com a ponta do sabre. O movimento de nome corte também é válido. Como o jogo pode ser muito rápido, a partir de 1936 foi implantado um aparelho elétrico, em que a roupa e a espada possuem fios elétricos que acusam e computam o golpe. Antes da tecnologia, eram utilizadas tintas nas pontas das armas para indicar os toques aos juízes. O Barroca Tênis Clube, além de oferecer uma boa quantidade de esportes, é o único lugar de Belo Horizonte com a prática da esgrima, que começou em 2006. O Eduardo Gomes tem 60 anos e está na esgrima desde 1989. Ele é árbitro internacional de esgrima olímpica e paralímpica. Foi árbitro dos Jogos Olímpicos de 2016 e chefe de arbitragem dos Jogos Paralímpicos. Ele explica as semelhanças e diferenças entre os estilos da esgrima. Ela tem o florete, a espada e o sabre. Cada uma dessas 3 armas, ela tem características e tem regras específicas para cada uma delas. Mas elas têm regras comuns também. Todas as 3 armas jogam no mesmo terreno. É um terreno metálico que tem 14 metros de área de competição, mas tem ao todo 18 metros de área total, por 2 metros no máximo de largura ou 1,5 metro no mínimo. Então essa área ela é comum às 3 armas, né? É a área de competição. Essa área de competição ainda compõe um aparelho que registra os toques e 2 cabos de extensão que eles estendem e voltam para fazer com que os atletas tenham mobilidade em cima da pista e não se sintam presos. Agora, existem regras comuns entre elas. Por exemplo, uma regra que é comum às 3 armas é assim: por que a esgrima é um jogo e não é uma luta? Esgrima não é luta, esgrima é um jogo. Porque a característica de todas as lutas é o contato corporal. Eu tenho que encostar no meu adversário, eu tenho que nocautear o meu adversário, ou eu tenho que imobilizar o meu adversário. Na esgrima não, o contato corporal da esgrima ele é proibido nas 3 armas. Então eu só posso tocar no meu adversário com a minha arma da maneira em que com cada arma é permitido. E se houver o contato corporal, dependendo da intensidade desse contato corporal, ele pode não ser punido na espada, no florete ou no sabre, ou pode ser punido com cartão amarelo, ou pode ser punido com um cartão vermelho. O que é o cartão amarelo? O cartão amarelo, como qualquer outro esporte, ó, garoto, pisou na bola, a próxima é uma advertência mais forte. Tá? E o cartão vermelho, diferente do futebol,
o cartão vermelho na esgrima é ponto para o adversário. As vestimentas são compostas por uma jaqueta, as luvas, a calça e a máscara, além dos fios elétricos e da arma. As mulheres utilizam um protetor para os seios. O jogo de esgrima tem a duração de 3 assaltos, com 3 minutos cada. O objetivo geral do jogo é o toque ao adversário, o que resulta em pontos. Ganha um embate quem somar mais pontos. A Itália é um dos países com mais tradição no esporte. Tem ao todo 125 medalhas nas Olimpíadas, sendo 49 de ouro. A França vem em segundo lugar, com 42 de ouro. O Eduardo fala da preparação para as competições de alto nível do esporte. Um atleta de alto nível tem que treinar no mínimo 6 a 8 horas por dia, para você ter um rendimento de excelência para poder disputar uns Jogos Pan-Americanos, uns Jogos Olímpicos e ter a possibilidade de ir bem. Agora, a possibilidade de ganhar medalha depende de outros fatores que não só do próprio atleta que pode fazer. Ele comenta sobre os auxílios necessários para a formação de atletas competitivos. Olha, nenhum esporte sobrevive sem apoio. O atleta tem que ter apoio, o técnico tem que ter apoio, e isso tudo passa por uma estrutura esportiva dentro do país. Por exemplo, a gente vê as grandes potências do mundo com uma estrutura de desenvolvimento esportivo extremamente grande. Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito simples. A França ganhou 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Montreal. A partir daí, houve um processo de trabalho do governo francês e montou um centro de treinamento na França, que a partir desse daí, 4 ciclos olímpicos depois, a França estava disputando os 4 melhores lugares do ranking dos Jogos Olímpicos. Estava atrás dos Estados Unidos, Rússia, brigando com a Alemanha, China. Então, assim, se você tiver uma estrutura olímpica que dê apoio aos atletas, que dê apoio aos treinadores, você vai conseguir ter um resultado melhor para cada atleta e cada esporte. E a esgrima não é diferente disso. A esgrima peca porque, além de ser um esporte que não é conhecido como futebol, como voleibol, como o basquetebol, é um esporte que não tem dentro das escolas, por exemplo. Não tem dentro do ambiente universitário. Eu, quando era moleque, jogava JEBs, Jogos Estudantis, esgrima. Depois fui jogar os JUBs, Jogos Universitários. Hoje não existe mais isso. Isso não existe mais. A esgrima não faz mais parte. E não tem mais, nem lembro mais se tem JEBs ou JUBs mais. Tem os Jogos Universitários, mas a esgrima não existe mais, não faz mais parte desse meio. Agora, você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma base estudantil muito forte e esportiva. Os colégios se estruturam para fazer isso. Os campeonatos colegiais nos Estados Unidos são fantásticos. Os campeonatos universitários são quase tão fortes ou mais fortes que os campeonatos livres que a Federação Americana de Esgrima faz e promove, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Essa estrutura nacional de esporte é muito importante. Quem organiza o esporte em nível internacional é a FIE, Federação Internacional de Esgrima. Em nível nacional, a organização fica com a CBE, Confederação Brasileira de Esgrima. Além das Olimpíadas, o principal campeonato do esporte é o Campeonato Mundial, realizado de ano em ano. Em 2017, foi disputado em Leipzig, na Alemanha. Mais uma vez, quem ficou com o primeiro lugar foram os italianos, que conquistaram 4 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. O próximo campeonato mundial é na China.
Para finalizar, o Eduardo fala os principais benefícios e pontos trabalhados na esgrima, além do público indicado. Bom, é assim, a esgrima é um esporte que desenvolve o ser humano como um todo, tá? A gente trabalha membros inferiores, membros superiores e toda a parte intelectual também na esgrima. Então a gente tem como características básicas da esgrima resistência, força, agilidade, coordenação motora, velocidade de raciocínio, atenção, o que a gente chama de sentimento de feeling, você consegue perceber o que o seu adversário vai... Isso trabalha muito, essa parte de percepção do que vai acontecer. E a esgrima, ela é um esporte indicado para todas as idades? Ou tem até uma certa idade que você pode praticar? Como é que é? Cara, é assim, a esgrima é um esporte que dá muita longevidade. Por exemplo, a gente teve uma campeã mundial, ou medalhista mundial, com 42 anos, que foi a italiana Valentina Vesali. E o esporte, ele vai... A gente tem campeonatos mundiais veteranos que tem senhores e senhoras com mais de 70 anos, jogando dentro daquela categoria deles. E eles se divertem, e eles se degradiam, e eles ficam bravos, eles brigam com o árbitro. E é muito legal. É muito legal e é muito divertido você poder participar de uma competição veterana, porque você vê que o espírito do atleta de esgrima, não importa se ele tem 8 anos de idade ou se ele tem 65 anos de idade, o espírito é o mesmo. A vontade de ganhar é a mesma. A vontade de querer furar o outro é igual. Entendeu? Então é assim, ó. E furar é brincadeira, viu? Não é isso. É o modo figurativo de falar. Mas é isso daí. Esse espírito é muito legal e a esgrima dá isso. A gente não perde. A gente não perde a essência. A gente pode perder velocidade, a gente pode perder tônus muscular, a gente pode perder reflexo, mas o espírito é seu. Ele não vai sair de você. Então você consegue. E a esgrima te dá isso. Essa longevidade da esgrima, ela te dá. Eu tenho garotos de 6 anos e meio jogando, começando a fazer esgrima, e tenho uma senhora de 64 anos fazendo esgrima comigo, que foi bicampeã brasileira agora, esse ano passado, 2016, 2017, por equipes, com a minha equipe daqui de Minas Gerais, da espada feminina. Então, essa longevidade é muito legal e esse esporte é apaixonante, é muito bacana. E quais são as dicas que você dá para quem quer começar no esporte agora? Cara, esgrima é momento, você tem que vir, experimentar. Esgrima é uma coisa, eu sou suspeito de falar, porque assim, eu era do voleibol, eu jogava voleibol, eu era assistente técnico de voleibol, passei por uma competição internacional de esgrima nos idos de 87, minha cabeça virou, mudou. Quando eu encontrei a esgrima depois, em 89 de novo, acabou, em 88, aliás, acabou. Eu saí do voleibol, fui para a esgrima, hoje eu conheço o mundo inteiro, por causa da esgrima. A esgrima é uma paixão, a esgrima é um esporte gostoso, é um esporte divertido, é um esporte que vai te dar um prazer físico, porque ela é muito intensa, você tem que ter uma preparação física legal, então você vai ter que trabalhar o seu físico para poder jogar, mas ao mesmo tempo ela te dá o prazer de você sentir que você está vencendo uma coisa que você não conseguia fazer, você está galgando coisas diferentes, porque a cada dia você implementa alguma coisa e a gente sempre aprende mais. Esgrima, nunca a gente sabe tudo, a gente sempre aprende alguma coisa a mais a cada dia. É isso aí, até mais.